Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? PH aqui mais uma vez e nós vamos continuar a nossa série de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós estamos no dia, deixa eu ver aqui, no dia 7, o vídeo do dia 7, e nós vamos falar sobre Gênesis 19, 20 e 21, tá bom? No último vídeo, no último capítulo que a gente leu, que foi Gênesis 18, nós falamos daquela conversa que Deus teve com Abraão e que Abraão ficou o tempo todo questionando e insistindo para que ele salvasse Ló. Porque viria o quê? Um juízo muito grande em Sodoma e Gomorra. E é o que nós vamos ler no capítulo 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Quem que eram esses dois anjos? Lembra que tinha uma figura divina, que eu até dei um spoiler, né? Me parece ser Jesus. Lembra que tinha essa figura divina, mas mais dois anjos. Essa figura divina ficou conversando com Abraão, enquanto dois anjos foram para Sodoma e Gomorra. Quando eles chegaram lá, né, eles tinham essa forma humana, apesar deles serem anjos. Eles encontraram com Ló ali na entrada da praça, mostrando que Ló era uma pessoa muito importante na cidade pelo local que ele estava, né? E ali ele estava ali e Ló insistiu que eles entrassem na casa dele. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, e sim todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e disseram: olha o que eles disseram para Ló: traga-os aqui para fora, para que abusemos dele, nessa tradução na NAA, para que possamos abusar desses homens. Sodoma e Gomorra era uma cidade totalmente pecaminosa, né? Ao ponto de Deus decidir aplicar um juízo de fogo nela, fazer cair fogo do céu. Então, não era brincadeira o nível de pecado dessa cidade. E vocês lembram, meus irmãos, o que fez Ló ir para essa cidade? Quando os pastores dele estão brigando com os pastores de Abrão na época ainda, o que acontece? Ló, ele olha para a região onde é Sodoma e Gomorra e ele se lembra do Egito, ele se vislumbra e ele escolhe uma cidade totalmente pecaminosa. E Ló faz uma coisa muito errada. E as pessoas, por estar esse texto na Bíblia, vou dar uma dica para vocês de exegese e hermenêutica, que fazem parte da ciência da interpretação da Bíblia, tá? As pessoas falam, né, os teólogos traduzem geralmente a hermenêutica como a grande ciência da interpretação, a ciência da interpretação, e a exegese como o ato de interpretar o texto, né, o ato de você interpretar e você buscar o significado original do texto. E uma dica de exegese, principalmente das narrativas do Antigo Testamento, nesse livro aqui, Entendes o que Lês, está aqui na minha mesa, estou estudando com o pessoal da IBD. Se você não tem, compre, muito bom, tem até edição nova. Ele fala uma coisa interessante, ele dá uma dica interessante, que nem toda a história narrativa do Antigo Testamento tem uma moral. E às vezes nesse ponto da história aqui as pessoas acham que Ló fez certo. Por que Ló faz? Ló, ele oferece as suas filhas virgens em troca daqueles anjos. Para proteger os anjos, ele oferece as filhas virgens. E por esse texto estar aqui como uma narrativa bíblica, as pessoas acham que Ló fez certo. Mas em nenhum momento Deus aprova isso que ele fez. Muito pelo contrário, Deus nunca pediu que sacrificássemos a nossa família por nada. Então, Ló faz isso, só que aqueles homens da cidade estão tão obstinados a pecar, a abusar daqueles dois homens, mas que na verdade são anjos, que eles insistem e falam assim: olha, nós vamos fazer com você pior do que com eles.
se você não deixar esses homens sair. E aí, os anjos, né, com um poder ali sobrenatural, feriram de cegueira os que estavam do lado da casa, e eles saíram. E o Senhor, eles dão o juízo do Senhor. Eles falam: olha, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. E dão um aviso para Ló: Ló, pega a tua família, pega todo mundo que você puder e sai. Vamos fazer um comparativo aqui, Ló com Noé. Deus falou a mesma coisa para Noé. Noé, eu vou destruir tudo. Eu quero que você construa uma embarcação gigantesca, você entre nela com a sua família e confie na minha palavra. Muito mais difícil do que para Ló, porque Ló só precisava sair. Noé teve que construir uma arca por muitos anos. Então, muito interessante fazer esse comparativo e ver por que Noé era um homem que andava com Deus. Já Ló não. Porque Ló, ele é protegido pelo seu tio, né? Aquele que cuida dele, que é Abraão. Mas Ló, olha que interessante. Ló, ele foi avisar. Ló saiu e foi falar com seus genros que estavam com ele, com as suas filhas, e disse: levante-se, saia desse lugar porque o Senhor vai destruir. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Noé trouxe os seus filhos para dentro da arca, né? Sem Cã e Jafé, as suas noras, todo mundo acreditou em Noé, porque não era um homem justo, íntegro, mas Ló, ninguém acredita nele. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta, pega sua mulher, suas duas filhas, que você se encontra, e saia daqui. Esses genros não acreditaram. Provavelmente esses genros eram moradores de Sodoma e Gomorra e não quiseram seguir os caminhos do sogro, né? E ficaram por lá. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram. Olha só, Ló está demorando para sair, a mulher de Ló está demorando. Então, é muito estranho, porque está vindo um juízo de fogo e eles estão ali se segurando para sair da cidade, se segurando, segurando. Tanto que os anjos têm que pegar e eles falam assim: ó, vamos, sai daí, por causa da misericórdia do Senhor. Tá? Não é pela piedade de Ló, é pela misericórdia do Senhor. E ele dá uma ordem: corra, saia para sair com vida, não olhe para trás, nem para pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. E aí Ló pede para ir para outro lugar, pede para ir para outra cidade, né? Mas não posso fugir para o monte porque eu receio destruição. Deixa eu ir para uma cidade. Ele vai para uma cidade pequena, para uma cidade menor. A cidade recebe o nome de Zoar. E Deus manda fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra. Aqui a gente vê o que? Uma prova de que Deus, ele é justo, de que Deus, ele pune o pecado, ele pune a injustiça. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo em Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda aquela campina. E aí tem um fato interessante. Interessante não, na verdade tem um fato assustador, tá? Deixa eu até tomar uma água aqui, porque essa história... Olha só. Ló, ele foge. A sua mulher olha para trás, tá? A sua mulher faz aquilo que o anjo falou para não fazer. Ela olha para trás e não é apenas um olhar de tipo, deixa eu ver como é que tá acontecendo. Não. Parece ser um olhar de que eu não queria sair daqui, o meu coração tava aqui. E essa mulher vira uma estátua de sal. Ela não acompanha, ó. É uma coisa muito intrigante. E a história assustadora que acontece depois disso consegue ser pior que essa. Por quê? Olha só. Ló, ele já consegue fugir e tal. Ele para ali em Zoar e habitou no monte. Ele e as suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. E a primogênita tem uma ideia: olha, não tem mais homem no mundo.
Olha como a cabeça deles estava em Sodoma, porque óbvio que tinha homens no mundo todo. Mas como Sodoma e Gomorra foi destruído, eles achavam que não haveria mais homem nenhum no mundo todo. Para eles, tudo que existia era Sodoma e Gomorra. E a primogênita tem uma ideia. O que eu vou fazer? Eu vou embebedar o nosso pai. A gente vai se deitar com eles, ter relação com o nosso pai, para que a gente possa engravidar, para que a gente possa ter uma continuidade. E isso gerava também um pensamento de riqueza. Se você era estéril, era muito difícil para você. Se você não tivesse filho, não tivesse família. Então, mais uma vez, os homens tentando fazer as coisas por conta própria. E o que acontece é, elas geram 2 filhos. A primeira gera Moabe, a primogênita gera Moabe, e da onde vai surgir os povos moabitas, e a segunda gera o Ben-Ami, que gera os amonitas. Então, 2 nações que você vai ver em toda a história da Bíblia, inimigas de Israel, inimigas mortais de Israel, vieram de uma relação de incesto entre as filhas de Ló e Ló. Então, nada é em vão. Nada é em vão na história. Você vê que essas guerras virou um povo, realmente, esse povo que veio dos filhos dessa relação incestuosa foi um povo maldito, os moabitas e os amonitas, tá? E aí Abraão, agora voltando para a história, volta para Abraão, tá? Não está falando mais de Ló, voltando para Abraão. Abraão partiu dali, foi para a terra do Negueb e habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Só que nessa cidade existia um rei chamado Abimeleque e Abraão faz de novo a mesma coisa que ele fez no Egito. Dizer que Sara é irmã dele. Mais uma vez, Abraão, apesar de ser um pai da fé, um homem de Deus, ele mente e tenta fazer mais uma vez as coisas por conta própria. Acontece a mesma coisa, o Senhor aparece a Abimeleque e fala: Abimeleque, olha, se você tomar essa mulher, se você deitar com ela, você vai morrer, você vai perder tudo. E Abimeleque fala: mas eu não sabia, para mim que ela era irmã de Abraão. E aí Deus tem misericórdia de Abimeleque, fala assim: ó, porque eu tenho misericórdia de você, eu te avisei. E aí Abraão de novo sai, pega um pouco de riqueza lá de Abimeleque e consegue sair de novo, né? E antes de que Sara se deite com Abimeleque. Então olha como a Bíblia mostra a humanidade ainda, mesmo de grandes heróis da fé como Abraão. E aí vem o nascimento de Isaac. O Senhor visita Sara, lembra aquela promessa, porque ainda Abraão está sem seu filho, ainda ele está com Ismael, ele ainda está esperando o filho da promessa, e isso acontece. O Senhor visitou Sara, abençoou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, na velhice, no tempo determinado de Deus lhe havia falado. E o filho nasceu e deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou, né? Então, nasce o filho da promessa. Nasce aquele que vai continuar o legado do pai dele. Nasce aquele de quem vai continuar buscando como vai se cumprir as promessas que Deus fez para Abraão. Que é uma promessa geográfica, que é uma promessa de povos, que é uma promessa de intimidade. Guarda essas 3 coisas. É um lugar geográfico, é um povo e intimidade com o Senhor. Tá? Então, nasce filho da promessa. Com isso, Sara, que foi zoada, né, por Agar a vida inteira, agora quer dar o troco. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: agora manda ela embora. Então, olha que interessante. Agar sempre zombou de Sara porque Sara não tinha filho.
Sara tem um filho e agora o filho de Agar está zombando, né? O Ismael está zombando de quem? Do Isaac, que é o filho da promessa. E aí ela é mandada embora. Agar, a escrava egípcia, toma o seu rumo. Deus dá algumas promessas para Agar, falando que ela vai ter uma grande nação, vai ser um grande povo. Eu já falei algum vídeo para trás que desse povo de Ismael é onde vem os árabes e principalmente é da onde vem a religião muçulmana. E da linhagem de Isaac vem o povo judeu. Para acabar essa parte que a gente está falando aqui, Abraão faz uma aliança com Abimeleque, consegue alguns territórios, consegue um lugar, e por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento e fizeram uma aliança. Depois, Abimeleque e Ficol, que era o comandante do exército, voltaram às terras dos filisteus. Então, Abraão faz uma aliança com Abimeleque e Abimeleque volta para a terra do filisteu. Só nesse texto que a gente falou aqui, 3 inimigos de Israel clássicos apareceram na história. Lembra que a gente está falando de uma grande história. E nessa grande história possui grandes vilões. O maior vilão de todos é Satanás, mas ele possui outros vilões, né? E um desses vilões, 3 desses vilões apareceram aqui na história. Os moabitas, os amonitas e agora aqui os filisteus. Abraão plantou uma tamangueira em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno, e por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Guarde esse nome, né? Filisteus, moabitas e amonitas, inimigos clássicos de Israel que vão aparecer de novo na história. Então essa é a passagem de hoje, meus irmãos. Muito interessante lembrar que Deus cumpre as suas promessas. Isaac nasceu, mesmo Sara tendo 100 anos, ela ficou grávida, teve um filho, como foi prometido, mesmo na sua velhice, aproximadamente ali 100 anos, Deus cumpriu a sua promessa. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas e também Deus é um Deus de juízo, como ele fez com Sodoma e Gomorra, tá? Agora, próximo vídeo, vamos ver como é que segue a história de Abraão e como é que segue toda essa narrativa bíblica aí. Tá bom, meus irmãos? Continue acompanhando, curte, compartilha e vambora. Tamo junto!